Nosso tema de hoje é Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Acredito que muitos aqui já foram alcançados pelo Senhor, já foram salvos pelo Senhor. O Senhor alcançou o seu coração e hoje você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 14, verso 25 a 31, diz o seguinte: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente, diga assim, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, a gente vê esse relato aqui da Bíblia, da palavra de Deus. Os discípulos estavam ali no mar, e aí então, eles estavam tranquilos naquele mar, naquelas ondas, até que então eles percebem algo à distância, eles veem Jesus andando sobre o mar. E eles ficam abismados, achando que era um fantasma, ficaram gritando, pensando de medo, assustado. Então o cara treme na base, não era só um homem, era 12 homens, mas começaram a gritar com medo. Imagine, né? Queria saber quem foi o primeiro que deu o primeiro grito. Com medo do fantasma ali naquele barco. Então, os discípulos de Jesus com medo do fantasma, mas era os discípulos de Jesus, mas era o próprio Jesus que estava ali. E Pedro, quando vê aquele Jesus, e Jesus descobre que era Jesus, então ele fala: se é o Senhor mesmo, mande, me chame que eu vou, e eu vou andar sobre as águas. E Jesus fala: sou eu, Pedro, pode vir. E aí então Pedro anda sobre as águas. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, andando no nosso barquinho, vivendo aí a nossa vida tranquilo, e muitas vezes nós não estamos dando nenhuma importância para o Senhor, não estamos nem aí para o que está nos acontecendo, e muitas coisas às vezes estão nos acontecendo, mas muitas vezes nós não estamos dando a importância que é preciso ser dada ao Senhor. Estamos vivendo a nossa vida sem darmos importância para o autor da vida, que é o Senhor. E aí muitas vezes precisa acontecer algo para que nós possamos dar essa parada e dar essa importância para nossa vida e para o Senhor. Se eu for perguntar hoje aqui, se formos fazer uma pergunta aqui, para cada pessoa que já recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, nós vamos descobrir que a esmagadora maioria estava enfrentando um problema familiar, um problema financeiro, um problema de caráter pessoal. Pouquíssimos aqui estavam indo tudo muito bem na sua vida e aí então decidiu receber Jesus. Quase todos nós, para receber Jesus, estávamos enfrentando um problema na vida. Quase todos nós viemos porque não estávamos bem, ou financeiramente, ou com um problema em casa, ou com um problema de saúde, ou com alguma coisa estava acontecendo para que alguém viesse e falasse: você precisa de Jesus, vamos à igreja. E aí então a gente decidiu tomar essa decisão de vir para a igreja. Muitos de nós foi assim, pouquíssimos de aqui, estava tudo bem, a mil maravilha, dinheiro na poupança, a família estava uma bênção, as finanças estavam uma bênção, a família estava uma bênção, os negócios estavam uma bênção, a saúde estava muito bem, e aí então você decidiu então receber Jesus. Pouquíssimos aqui se encaixam nesse nível de vida que é receber Jesus nessa situação. Então, mas
lendo aqui Marcos capítulo 2, versículo 17, diz assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus veio para os pecadores. Ele não veio para aqueles que não têm pecado. Ele não veio para os justos. Ele veio para os que são pecadores. E somos todos nós. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. Só tem um que nunca pecou: Jesus. Só Jesus que nunca pecou. O resto, todos nós pecamos. Então Ele veio para mim, Ele veio para você, Ele veio para nós que somos pecadores. Então é certo, é correto nós recorrermos a quem? Recorrermos a Jesus. É correto nós buscarmos a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, quando ela estava naquela situação, ela recorreu aos médicos e ninguém deu jeito. Então ela falou assim: a minha única solução agora é quem? Jesus. Quando Jairo estava com a sua filha doente, ele correu para quem? Para Jesus. E muitos, eu e você, quando nós estávamos sofrendo, apanhando do diabo, quando nós estávamos lá sofrendo, nós recorremos a quem? A Jesus. Eu vou para Jesus, porque Ele tem a vida eterna, Ele tem salvação, Ele tem mudança para mim. Então eu vou para Jesus. Então nós precisamos correr para Jesus. Agora, o que aconteceu com os apóstolos aqui no barco? Eles tiveram algo que viveram do que aconteceu ali com eles, foram o reflexo do que acontece conosco, de viver a nossa vida, vivendo a nossa vida no dia a dia. Mas é tão bom, queridos, saber que temos um Senhor, um Salvador a nosso dispor. Que se eu estiver perdido, sem rumo e direção, e clamar por Ele, a Bíblia me garante que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nele eu posso confiar. Amém? É tão bom nós sabermos disso, que o Deus Criador, o Deus que criou o universo, o Deus que criou o mar, a terra, os céus, criou todos os seres viventes, o Deus que é todo poderoso, Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com você. Ele se importa com os seus problemas, com as suas aflições, com o que você está passando. Ele se importa com você. Ele dá importância para você. Então é tão bom nós sabermos disso, que o Deus que é grande, que é poderoso, Ele se importa comigo. Que diante de todo esse universo parece ser tão insignificante, mas tem um significado tão grande para Deus, porque Ele me ama, Ele morreu naquela cruz por mim. E Ele morreu por você. Pedro pede a Jesus para ir até Ele andando sobre as águas. E Pedro é o único discípulo que anda sobre as águas. Na caminhada com Jesus, você vai experimentar milagres na sua vida, na sua família, nas finanças, na saúde. Você vai andar sobre as águas em nome de Jesus, amém? Você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Você vai ver a provisão de Deus na sua vida em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, você precisa crer em Jesus. Foi o que Pedro fez. Para você ver milagre acontecer, para você ver algo acontecer na sua vida, você precisa crer em Jesus. Foi o que Pedro fez. Pedro creu em Jesus. Quando ele viu que não era um fantasma, quando ele viu que era um mestre, ele falou: mestre, é o Senhor mesmo, então eu vou até aí. E ele: pode vir, Pedro. E ele creu, e ele foi andando sobre as águas. E ele caminhou. Agora, por que Pedro andou? Quantos discípulos, quantos homens estavam no barco?
Quantos andou sobre as águas? Só um. Por quê? Porque só um teve a coragem. Só um teve a fé de ir até o mestre. Ah, mas ele afundou. Mas só ele andou. Foi salvo por Jesus, foi alcançado por Jesus. Sabe, nós precisamos nos lançar a Jesus. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Você veio hoje aqui, você veio ao encontro de Jesus. Você vai ver coisas acontecendo na sua vida em nome de Jesus, amém? Você veio ao encontro do Mestre. Pedro, assim que viu Jesus andando sobre as águas, pediu para andar também. Ele teve a fé e a coragem em Jesus. Mas você pode dizer, Pedro afundou no mar. Ele não afundou, ele tinha ao lado dele o Salvador. E quando ele viu que estava afundando, gritou por socorro e Jesus o salvou. E é isso que nós precisamos fazer. Sabe? Pedro tinha do lado dele o Salvador, Pedro estava com ele, o Salvador, estava com ele no barco, Jesus no mar, Jesus o Salvador. E quando ele viu que ele estava afundando, ele correu, pediu ajuda. Imediatamente, quando ele viu que ele estava afundando, ele gritou por socorro, ele pediu ajuda a quem poderia ajudar ele naquele momento. E aí Jesus ajuda ele. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar por Jesus. Pedro, naquele momento, ele clama por Jesus. O homem que foi crucificado com Jesus na cruz, naquele momento da morte dele na cruz, ele clama por Jesus e ele foi salvo, à beira da morte, ele foi salvo por Jesus. E quando nós clamamos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque esse nome é poderoso, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, ele morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Agora isso aconteceu comigo, aconteceu com você, quando estávamos à beira do desespero, alguns à beira da morte, e gritamos por salvação a Jesus, Ele prontamente nos atendeu, e acontece com todos. Você que está hoje aqui, e talvez está aflito, angustiado, desesperado, eu quero dizer para você que Jesus é a solução da sua vida. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca se entregou, você que não tem certeza da sua salvação, você que se morresse hoje, você não saberia para onde iria, você precisa tomar uma decisão para Jesus. Jesus é a solução da sua vida. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Cada pessoa precisa ter certeza da sua salvação, e se nós não temos certeza da nossa salvação, nós precisamos imediatamente tomar uma decisão para Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos ter direito à vida eterna com Ele. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje à noite aqui nesse lugar. Cabe você abrir a porta do seu coração e deixar ele entrar. Jesus não arromba a porta de ninguém. Ele educadamente chega e bate a porta. Se alguém ouvir e precisa de uma ação minha e sua, nós precisamos ouvir e abrir essa porta para que ele possa entrar. Agora tem um aí
que ele arromba. Ele chega e ele entra. Quem é que chega e entra na sua casa sem permissão, que arromba a porta? E quem é o ladrão aqui que nós nos referimos na Bíblia? O diabo, o capeta, o chifrudo. É esse mesmo. Então, ele chega e ele arromba, ele entra, ele é o ladrão. Mas Jesus não, ele educadamente, ele chega, ele bate na porta e pergunta se pode entrar na sua vida. Se você fala, pode entrar, Jesus, no meu coração, na minha vida, ele entra e ele faz morada na sua vida, ele transforma a sua vida. E você veio hoje aqui, talvez a convite de alguém, você veio hoje aqui, sei lá, talvez por conta própria. Se você veio hoje aqui é porque Jesus quer alcançar o seu coração. Entregue-se a Ele, deixe Deus fazer o trabalho na sua vida, transformar a sua vida em nome de Jesus. O apóstolo Pedro é lembrado às vezes pelo fato de ter afundado no mar, mas ele foi o único que andou sobre o mar. Todos os outros ficaram num barco só assistindo, ficaram só olhando. Olha lá o Pedro andando. Os outros ficaram só olhando, abismados. Rapaz, o Pedrão está andando mesmo, olha lá. E nenhum outro teve coragem de falar, Jesus, deixa eu ir também. Deixa eu pular aqui nesse mar. Mas eles viram o vento, a tempestade, o tamanho das ondas. E falaram, é o besta que vai entrar nesse mar. Aqui eu estou seguro. Não sei o que aconteceu com eles, mas eles não quiseram entrar. Mas Pedro não, Pedro, quando viu que era Jesus, ele falou, pai, deixa eu ir que eu vou. Me chama que eu vou, Jesus. E por que ele estava afundando? Acredito eu, pela mesma razão que nós nos afundamos nos nossos problemas hoje. Pedro, por um instante, tira sua vista de Jesus e o medo toma conta dele e aí ele começa a afundar. Pedro, por um momento, ele tira as vistas de Jesus, ele começa a olhar o vento, ele começa a ver aquele vendaval, ele começa a olhar as ondas gigantescas, sei lá, as circunstâncias que estavam ao redor dele ali, e o medo começa a tomar conta dele. A Bíblia diz que o medo toma conta de Pedro. O medo começa ali então a entrar no coração de Pedro, e ele começa talvez a ficar apavorado. Então ele começa a tirar os olhos de Jesus, e aí então, naquele momento, Pedro começa a afundar. E muitas vezes isso acontece comigo e acontece com você, quando nós estamos vivendo uma vida com Jesus, mas nós tiramos o foco de Jesus, e aí as circunstâncias começam a chegar, os problemas começam a chegar, as circunstâncias estão aí, para mim, para você, e aí nós começamos a tirar as vistas de Jesus, e aí parece que nós vamos naufragar também nessas situações. Por isso nós não podemos tirar o foco de Jesus, nós temos que permanecer com a nossa caminhada, com a nossa vista em Jesus. O mesmo acontece comigo e com você quando tiramos o foco de Jesus. Começamos a afundar, os problemas começam a sufocar e aí parece que iremos afundar. Então nós precisamos permanecer firmes e atentos a Jesus, para que essas coisas, as tempestades da vida, não venham nos sufocar e não venham nos tirar do foco que é Jesus. Amém, queridos? Não permita que nada, que o medo, que a angústia, tire o foco de Jesus. E nesses momentos, precisamos ser rápidos, como Pedro, e pedir por socorro a Jesus. Nós precisamos agir rápido. Pedro agiu muito rápido naquele momento. Ele não esperou chegar no fundo do poço. Pedro não esperou chegar no fundo do mar.
Ele não esperou as circunstâncias sufocarem ele, as ondas chegarem por cima dele. Quando ele viu que ele estava afundando, ele gritou por socorro a Jesus. Ele tinha do lado dele Jesus, e ele pediu por socorro a Jesus naquele momento. E aí nós precisamos também ser rápidos e pedir socorro a Jesus. A morte de Jesus na cruz foi para nos salvar da condenação do pecado. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Não importa o que você tenha feito, Jesus já pagou o preço do seu pecado. Você só precisa crer nele. Jesus já pagou o preço dos seus pecados já foram pagos. O preço já está pago, já está tudo pago. Só precisamos tomar posse da salvação. Existe salvação para você, não importa o que você fez, não importa o teu passado. Deus tem salvação para você. Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Algumas pessoas têm um pensamento que para vir para Jesus, tem que mudar primeiro de vida. Tem que mudar primeiro, tem que abandonar primeiro algumas coisas. Primeiro, é louvável esse pensamento. Pessoas que levam muito a sério o cristianismo, a vida cristã, a vida religiosa. É louvável a um certo ponto, mas não é correto. Porque ela primeiro, por exemplo, meu sogro mesmo era assim. Ele fumava, então ele não aceitava Jesus porque ele fumava. Então, para ele primeiro ele tinha que deixar de fumar, para depois vir para Jesus, porque ele não podia vir fumando para Jesus. Ele primeiro tinha umas pessoas que ele não falava, que ele tinha brigado lá no passado, e eles não se falavam. Então, primeiro ele tinha que restaurar esses relacionamentos lá do passado, para ele poder vir e aceitar Jesus. Então, mas não é assim. Você vem para Jesus, e aí você, claro, se você puder fazer isso antes, faz isso antes, isso é bom. Então, quanto antes puder parar de fumar, é uma maravilha. Então, falar com as pessoas sempre devemos falar, não ter os inimigos. Mas, por exemplo, se você vier fumando, eu sou fumante, eu posso receber Jesus como meu Senhor e seu Salvador? Pode! Eu ainda bebo, ainda umas cerveja e tal, umas cachaça, eu posso receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador, mesmo bebendo? Pode! E aí, mas e eu tenho que deixar agora de beber porque eu recebi Jesus? Aí é você e Deus. Eu preciso largar de fumar porque eu recebi Jesus? Jesus vai fazer a obra na sua vida. Sirva Jesus, continue vindo para a igreja, continue servindo a Jesus, e Ele vai fazer uma obra na sua vida. A minha esposa, quando ela converteu, ela era uma jovem ainda. Jovem, hoje ela já está velha. Ela ainda era jovem. Olha, ninguém comenta isso com ela não está aqui. Então, olha a fofoca, viu, irmãos? Fofoca é pecado. Eu vou até, tem filmagem aqui, vou até ver os irmãos aqui. Quem falar, eu vou saber que foram os irmãos das 7, que eu não falei esse exemplo nas outras. Quando ela converteu, ela era bem novinha. E aí, o guarda-roupa da minha esposa era um pouco indecente, era bem curto, ela vestia muito curto. Mas ela recebeu a Jesus. E aí não precisou ninguém no pé dela falando, olha, Ângela, agora tu não veste essa roupa mais, tu não veste essa outra aqui tu deixa de vestir. Não, ela converteu a Jesus, e aí o próprio Jesus começou a falar ao coração dela, que aquele tipo de roupa não era mais adequado para ela. E aí então ela começou a abandonar aquelas roupas, aquelas vestimentas que não eram adequadas. E aí então ela mudou as vestimentas dela. Mas não foi ninguém no pé dela falando, tu deixa de vestir essa roupa, senão tu vai arder no mármore do inferno. Não foi isso.
Então também você, vem para Jesus, e Jesus vai fazer uma obra na sua vida, não se importe com as outras coisas, vem para Jesus e Ele vai transformar a sua vida, Ele vai mostrar para você o que você precisa ter mudança na sua vida. Ainda tem áreas na minha vida que precisam de mudança, nós nunca seremos perfeitos, nós não precisamos e nem podemos querer ser perfeitos para receber Jesus, porque nós nunca conseguiremos. Se eu fosse esperar não ter nenhum pecado para receber Jesus, eu estava lascado, eu nunca ia ser crente, eu nunca ia receber Jesus. Até hoje, sou pastor, ainda tem área na minha vida que precisa de mudança, irmãos. Então, é de glória em glória, receber Jesus, vai andando, Ele vai mostrando área na sua vida, você vai abandonando uma, vai abandonando outra, vai caminhando com Jesus, vai indo, e Ele vai transformando você, você vai abandonando uma área, vai abandonando outra, vai deixando um pecado, vai deixando outro, e aí você daqui a pouco, você fala, olha só, como eu estou vitorioso, abandonei. Deixei o pecado tal, deixei tal situação, deixei tal vício, tal situação, e aí estou vivendo minha vida com Jesus maravilhosamente. Amém? Então siga Jesus. Enquanto a intérprete vai beber água, eu vou beber também. Amém. A morte na cruz foi para nos salvar da condenação do pecado, e é isso que eu quero que você entenda hoje. Não importa o que você tenha feito, Jesus já pagou o preço do seu pecado, você só precisa crer nele, em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, 9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer, confessar com a boca e crer no seu coração, você será salvo. Muitas pessoas dizem, como é que vocês podem dizer que é salvo? É aqui, porque a Bíblia diz, se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só como é fácil ser salvo. Só basta fazer isso. A Bíblia nos garante. Então, para ser salvo, só basta fazer isso e continuar a caminhada com Jesus. Amém? Então você pode hoje confessar Jesus e crer no seu coração em nome do Senhor. Agora, o fato de estar em Jesus não quer dizer não ter mais problemas, ou seja, ausência de tempestade na vida. Todos estamos sujeitos a passarmos por problemas na vida. Agora, qual foi o diferencial de Pedro? Ter Jesus com ele no mar, e quando começou a afundar, pediu ajuda. Então, estar com Jesus não quer dizer que você nunca mais terá problemas. Então, entenda isso certo. Porque eu não estou dizendo aqui que você vai receber Jesus na sua vida e nunca mais vai ter problema. Não é isso. A Bíblia não nos garante isso. O Senhor diz, lançai sobre mim o seu fardo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, nós precisamos vir para Jesus, lançar sobre Jesus o nosso fardo. O fardo de Jesus é leve, mas tem um fardo, olha. Tem um fardozinho ainda para carregar. Então, olha só, um exemplo na Bíblia. Tinha uma casa construída sobre a areia e uma casa construída sobre a rocha. A tempestade veio sobre ambas as casas. Mas qual foi a diferença? A diferença é que a casa construída sobre a areia desabou, foi ao chão. E a casa construída sobre a rocha permaneceu inabalável. E é isso que acontece com aquele que está com seus pés firmados na rocha. A rocha é Cristo, amém? Na hora da tempestade ele permanece firme, ele não é atingido, ele não cai, ele permanece forte em nome de Jesus, amém? Mas a tempestade vem, mas ele continua firme no Senhor, em nome de Jesus, ele não será atingido.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Existe uma diferença muito grande em passar por um problema com Jesus e sem Jesus. O que seria de Pedro se Jesus não estivesse no mar? O que seria de Pedro se Jesus não estivesse naquele mar com ele? Aí, ele agora tendo que lutar para sair daquele mar agitado, aquelas ondas, aquele vento, e agora ele ter que sair no nado agora, sair vivo. Ele vai ter que dar muitas braçadas para sair com vida daquele mar. Ele teria que lutar bastante. Talvez muitos aqui poderiam dizer: o que seria de mim se Jesus não estivesse comigo naquela situação? O que seria de mim se Jesus não tivesse entrado na minha vida? O que seria de mim se Jesus não tivesse chegado na minha casa, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, na minha família? Talvez você pode dizer: estaria tudo acabado, estaria tudo destruído, eu não estaria para aqui para contar história, a minha vida teria sido destruída, a minha família teria sido destruída, os negócios teriam acabado, se Jesus não estivesse entrado na sua vida. O que seria de você? Se Jesus não estivesse entrado, se Jesus não chegasse com a provisão, com a salvação, com a mudança, com a restauração, com a transformação, com a cura, com o milagre, com a bênção, com o favor, o que seria? O que seria de mim se não fosse Jesus? O que seria da minha família se não fosse Jesus? E aí, para nós refletirmos nisso, claro que não queremos Jesus só para nos livrar de problemas e circunstâncias ruins, mas são coisas que irão acontecer. Nós não queremos Jesus só para nos livrar de problemas. Aconteceu um problema, Jesus, resolve. Jesus, estou passando por tal situação, resolve. Não, nós não queremos Jesus só para isso. Mas são coisas que vão acontecer, que Ele vai estar na nossa vida e vai resolver. Mas Jesus, nós queremos Jesus principalmente para nos salvar do pecado e do inferno. Amém, queridos? Nós queremos Jesus para nos salvar do pecado e do inferno. O dom de Deus é a vida eterna. Nós queremos Jesus para nos tirar das garras do inferno e nos transportar para o reino do seu amor, para nos livrar do império das trevas. Porque se nós não recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa eternidade é morar distante dEle. A nossa eternidade é passar distante do Senhor. E isso não é coisa que nenhum de nós merecemos, querido. Nós merecíamos, mas Ele já pagou o preço e nós não precisamos passar a eternidade distante de Jesus, porque Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Você não precisa. Ele já pagou o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Ele tem uma vida eterna para mim, Ele tem vida eterna para você. Deus quer dar vida eterna para nós. E já está à nossa disposição a vida eterna. E eu quero chamar o ministério de louvor, já que nós já vamos concluir, dizendo: Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão para Pedro. Prontamente, Pedro pediu ajuda e prontamente Jesus estendeu a mão.
E a mão de Jesus está estendida hoje aqui, queridos, nesse lugar. As mãos de Jesus estão estendidas para mim, estão estendidas para você. Jesus quer alcançar o seu coração hoje aqui nesse lugar. Jesus quer salvar você. E Jesus pega Pedro então, e vão para o barco, e ele cessa os ventos. Naquele momento cessa aquela ventania forte que estava acontecendo, cessa os ventos naquele momento. Jesus quer cessar as tempestades de sua vida. Ele quer acalmar o mar agitado de sua vida. Se está passando por situações adversas, Jesus quer acalmar a tempestade da sua vida. Jesus quer trazer refrigério sobre a sua vida. Jesus quer trazer mudança sobre a sua vida. Você está afundando? Peça por socorro a Jesus e Ele vai até você. Prontamente, imediatamente, Ele estendeu a mão para Pedro. E é isso que Ele vai fazer hoje aqui, estender as mãos para você. Vamos ficar de pé? Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus tem salvação hoje nesse lugar. Senhor, nós queremos te agradecer. Feche os seus olhos. Nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te bendizer, meu Deus. Espírito Santo de Deus, vem com tua graça nesse lugar, vem com tua presença nesse lugar, Espírito Santo de Deus, vem convencer corações. Ó Deus, essa palavra, que ela possa penetrar nos nossos corações e trazer mudança, trazer transformação. Pessoas que estão aflitas, angustiadas, pessoas que estão distantes de Jesus, pessoas que estão afastadas de Jesus, que hoje, Deus, em nome do Senhor, elas possam voltar para Ti, se reconciliar contigo. Pessoas possam, Deus, tomar a decisão de Te receber como Senhor e Salvador da sua vida, Pai, hoje nesse lugar, em nome de Jesus.